série de ministrações sobre o zelo da presença, zelo pela presença de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção que nesse versículo que nós lemos, João capítulo 2, versículo 17, Jesus manifestou zelo pela casa do Senhor. E os discípulos, quando viram as atitudes de Jesus ali dentro do templo, daquela forma com os vendilhões, com os cambistas que haviam se apoderado dos átrios do Senhor para fazer negócios, comércios, trocar moedas, subiu em Jesus Cristo, sabe, a unção do zelo pela casa do Senhor. O Senhor lembrou do que está escrito no Salmo 69, versículo 9. O Senhor se lembrou, o Espírito que estava sobre o Senhor, através do zelo, ele se lembra do átrio do templo de Salomão, quando foi inaugurado, onde Salomão orou a Deus, e Salomão disse: esta casa será chamada a casa de oração, aqui serão respondidas as orações que foram feitas nesse lugar. Mas quando Jesus entra no templo, Jesus, ele toma um arrasogue, um chicote trançado, e começa a expulsar aqueles vendilhões da casa do Senhor, por zelo à casa do Senhor. E ali diz o versículo 17, que os discípulos se lembraram da palavra que estava escrita: o zelo da tua casa me consumirá. Irmãos, hoje não é mais assim, a casa de Deus hoje é a casa de Deus, mas hoje nós temos um lugar onde Deus habita. E esse lugar, quando nós estamos percebendo que há coisas que estão tirando os propósitos, nós também temos que nos levantar da forma que Jesus te levantou. E muitas vezes tem que usar da força para poder zelar da casa do Senhor e da nossa própria vida. Amém? Então eu quero também ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 12. Versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. E diz assim: não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servir ao Senhor. E eu quero falar primeiramente sobre a palavra zelo, sobre o significado da palavra zelo, começando aqui nesse seminário falando do zelo. A palavra zelo, no nosso dicionário, ele significa atenção excessiva. Significa também cuidado. Também significa interesse. E também significa preocupação. E também vai dizer que é um empenho extraordinário na execução de deveres e também diligência na execução de deveres. E essa palavra no grego, zelos, significa intensidade, estímulo ou impulso. E no latim é a mesma palavra que usa para ciúmes. Eu quero falar que o Sérgio já fez a introdução, porque eu quero falar sobre João Batista, um homem que zelou pela essa presença. Um homem que foi um exemplo de zelo pela presença de Deus. Ele foi cheio da presença de Deus ainda no ventre de sua mãe, após a visita de Maria. Isabel estava com 6 meses de gravidez, Maria estava grávida do Espírito Santo, e a mãe de João Batista recebe a visita de Maria em sua casa. E no momento que Maria faz uma saudação a Isabel,
a criança que se chamava João Batista, que estava no ventre de Isabel, ela salta, ela recebe aquela unção. João Batista foi batizado com o Espírito Santo antes de nascer. Ele foi, o ventre de Maria, de Isabel, saltou por causa da presença, por causa desta presença que nós temos que zelar por ela. E João Batista foi um ministério curto na vida de João Batista. A mensagem dele era a mensagem que o Sérgio pregou aqui. Ele só tinha essa palavra. Ele não tinha outra mensagem, era essa mensagem que Sérgio pregou, era a mensagem de João Batista. Ele nasceu, irmãos, de um milagre. Ele nasceu de um milagre porque sua mãe Isabel tinha 2 agravantes. Ela era uma mulher idosa, que já tinha cessado os seus costumes. E além de ela ser idosa, ela também era estéril, ou seja, ela era estéril e idosa. Mas Deus, por um milagre, o Senhor gerou a João Batista no ventre de Isabel, e por um milagre o Senhor encheu João dessa presença, antes mesmo dele nascer. E ele viveu nessa presença, irmãos. Viveu pouco, mas viveu na presença. Ele morre no cárcere, mas ele é cheio da presença do Deus, desde o ventre da mãe até o dia que a espada de Herodes lhe alcançou o pescoço e ele foi degolado na prisão. Mas ele não abriu mão da coisa mais importante, que era a presença de Deus. E eu quero te dizer nesta noite, que nós vamos falar esse mês todo sobre o zelo da presença. Eu quero que você entenda que a presença de Deus na tua vida é a coisa mais importante que você tem. É o maior presente, a maior dádiva de Deus que você possa ter recebido. Não há nada que você possa receber que se compare à presença de Deus. E você precisa valorizar essa presença de Deus. Porque eu aprendo que nós só zelamos daquilo que nós valorizamos. Você não vai zelar daquilo que você não valoriza. Aquilo que você não valoriza, primeiramente, quero que Deus fale em nosso coração. Talvez é uma coisa que eu não estou preparado, eu não escrevi ali. Mas quando você não valoriza mais uma coisa, a primeira coisa que você faz é você encosta essa coisa. Você deixa de lado. Quando você não valoriza mais, isso pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um bem, qualquer coisa. Quando você não valoriza mais aquilo, primeiramente você encosta de lado, você abandona devagar. E você passa a não zelar mais por aquilo. E quando você passa a não zelar por aquilo, daqui um tempo, questão de tempo, você vai se desfazer daquilo que você nem valoriza e tampouco zela porque não valoriza. Mas eu quero te falar sobre João Batista. João Batista nasceu de um milagre. Você pode ler a história de João Batista. Ele foi consagrado a Deus como um nazireu desde o ventre da sua mãe. O nazireu era uma pessoa consagrada a Deus, que tinha alguns votos que fazia com os sacerdotes. Ele não tomava nada de bebida alcoólica forte, bebidas fortes, não cortava os cabelos. Ele tinha uma vida separada. O nazireu era um voto de separação, de santidade a Deus. E João Batista diz a história que ele ainda muito novo, eu vou apelar para os escritos de Flávio Josefo e algumas pesquisas, né, que dizem que João Batista, quando tinha um pouco mais de 14 anos, ele perde sua mãe, que já era idosa quando nasceu, e também perde seu pai, chamado Zacarias, que eram sacerdotes legítimos de Deus, homem e mulher temente a Deus, porque Zacarias e Isabel
também zelaram pela presença de Deus. Tiveram zelo pela presença de Deus até o dia da sua morte. Ele não se apartava da presença de Deus, eram sacerdotes, eram linhagem de Arão, eram da ordem, porque eram 24 ordens, eles eram da ordem de Abias, e eles morreram, e João Batista, ele fica sem pai, sem mãe, ele fica órfão quando tinha pouco mais de 14 anos. E a história bíblica dos historiadores diz que João Batista ele vai ser adotado por uma família de essênios. E quem eram os essênios? Essênios era um grupo religioso que havia se revoltado contra o sistema religioso da época. Porque o sistema religioso da época era um lugar impróprio. Parece uma coisa triste de falar isso, né? Mas era um lugar impróprio para que Deus pudesse operar. Era totalmente corrompido, tinha influências políticas, e a influência do governo romano, de Tibério César, de Pôncio Pilatos, de outras pessoas que governavam a Judéia, e o sacerdócio, o templo, o lugar, o centro religioso da época, que era em Jerusalém, e o templo de Jerusalém, estavam completamente corrompidos. Isso foi nessa situação política religiosa, foi onde Jesus começou o seu ministério. Porque quando a palavra fala que as pessoas habitavam em trevas, quando Isaías profetiza que sobre o ministério de Jesus Cristo, dos confins da Galileia, dos confins de Zebulon, nasceu uma grande luz, e o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Eu quero te dizer que o sistema religioso também estava em trevas. O sistema religioso tinha 400 anos que Deus não falava através de profeta. O último profeta que havia trazido uma palavra dura ainda foi Malaquias, 400 anos antes de João. Mas o sistema funciona. O sistema tem sacerdote, tem linhagem, tem tudo. O sistema continuava corrompido, influenciado por grupos filosóficos da época. Havia alguns grupos filosóficos da época, os fariseus e os saduceus, que dominavam o templo, além dos herodianos, que era uma seita que defendia Herodes. Os saduceus nem criam na ressurreição, não criam, discutiam a ressurreição. Os fariseus criam no Torá, os livros de Moisés, mas eles ensinavam a palavra, liam o Torá, mas eram homens que Jesus mesmo disse a respeito deles. Jesus falou assim para vocês: façam tudo o que eles leem lá. É tudo certo o que eles leem. Mas vocês não os imitem, porque eles não cumprem nada do que eles falam no templo. E ali esses grupos é quem dominavam o sistema religioso da época. Mas o ministério de Jesus havia de chegar. O ministério de Jesus havia de nascer. Não mais, eu sempre digo isso porque um dia Deus ministrou isso muito forte no meu coração. Eu digo que essa luz que Isaías fala não é a luz que os magos viram em Belém, aquela estrela do nascimento, que levou aquela luz até em cima da estrebaria. Não é essa luz. A luz que Isaías fala, ela nasce nos confins de Zebulon, na Galileia dos gentios. É ali que nasce o ministério do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. É ali que ele começa, que ele chama os seus primeiros discípulos, é ali que se dá início ao ministério terreno de Jesus Cristo. E João Batista foi o seu precursor. João Batista foi a voz que estava profetizada, que Deus disse através do profeta. A voz
que clama, voz do que clama no deserto. E eu fico impressionado que, por causa do zelo, né? Porque essas pessoas que estavam no sistema religioso, Anás tinha sido sacerdote mais de 18 anos, dominou o sacerdócio, politicamente, tentou colocar os 4 filhos como sacerdotes, não conseguiu, por fim, colocou o seu genro, chamado Caifás, e era assim que estava o sacerdócio. A linhagem sacerdotal diz, se você for analisar a linhagem sacerdotal, quem tinha que ser o sacerdote era João. Quem tinha autorização, quem tinha linhagem, quem cumpria todos os requisitos sacerdotais, João o Batista. Ele era legítimo, era um sacerdote legítimo, que abriu mão de ser sacerdote e foi habitar nas montanhas, no meio dos essênios, nas margens do Jordão, porque ele falou, é melhor ficar com a presença do que com o sistema. Porque uma coisa, eu quero te dizer uma coisa, irmão, sistema não garante presença. Muitas vezes você tem alguns tipos de sistema, eu não vou falando mal de ninguém aqui, mas tem muitos tipos de sistema, que para você manter, você escolhe ou ele ou a presença. De tão corrompido que está, de tão influenciado politicamente, pelo meio do pecado, pelas dinastias, pelos arranjos, e o nosso Deus é um Deus que não aceita esse tipo de coisa. E João Batista, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre, ele sabia muito bem disso. E João Batista, ele não foi tocado do templo, irmãos. Eu tive que pesquisar muito, perguntar para vários teólogos isso aqui, porque eu falei, eu não quero falar algo que não tem consistência. João Batista não entrou em atrito com os sacerdotes. João Batista não entrou em atrito com aqueles que dominavam o templo. Ele simplesmente, porque quem é cheio do Espírito Santo, nem João Batista era, irmãos. Ele conhece o seu lugar. Conhece, irmão. Ele não vai bater de frente com sistema nenhum, não vai brigar com ninguém, ele não vai entrar em questão, porque quem é cheio do Espírito Santo sabe como fazer, conhece o seu lugar, sabe aonde Deus aprova e sabe aonde Deus não aprova, sabe aonde está a presença, sabe aonde não está, sabe aonde tem que estar. E João Batista, ele abre mão. Eu estava conversando com um teólogo, eu falei para ele, João Batista, rapaz, pelo zelo da presença de Deus, João Batista abre mão da túnica de linho para vestir pele de camelo. E a pele de camelo era como um homem da caverna. E a roupagem do sacerdote tal era como linho fino. João Batista falou, eu prefiro presença de Deus em pele de camelo do que falta de presença de Deus vestido de linho fino. E João vai para o meio dos essênios. E os essênios, deixa eu te explicar, eles faziam os cultos, os essênios faziam o seu próprio culto. Eles reproduziam as suas literaturas, os seus escritos, porque eles não compactuavam, eles não aceitavam de maneira nenhuma a maneira que estava se conduzindo o sistema religioso de judeu naquela época. E o que me chamou a atenção aqui, estudando aqui na escola bíblica também, sobre João Batista, é que no dia que Jesus foi nascer o ministério, Jesus tinha 6 meses mais novo do que João. O dia que foi para Jesus se batizar, começar seu ministério, sabe onde Jesus foi? Jesus foi até João. Jesus não foi para Anás. Jesus não foi atrás de Caifás. Como eu disse, vou repetir para você entender. Quem tem o Espírito, quem conhece como Deus age,
Ele sabe onde vai, sabe a quem procura, sabe aonde Deus concorda, sabe onde Deus está e sabe aonde Deus não compactua e aonde Deus não está. Quando foi para começar, Jesus Cristo vai seguir para o Jordão, onde estava João Batista pregando a mensagem que Sérgio estava pregando. E ali muitas pessoas saíam, muitas pessoas vinham de todos os lugares para ouvir a mensagem de João. E as pessoas se arrependiam e começavam a se arrepender. E João sabia que ele estava preparando o caminho para Jesus. E o próprio Jesus Cristo se apresenta a João. Sabe por que Jesus se apresenta para João? Eu vou te falar isso daqui para você entender que Deus, qual é o mistério da palavra de Deus. Quando você ia, Jesus estava se preparando para ser um cordeiro. Ele era o cordeiro. E quando Jesus se aproxima do Jordão, João, cheio do Espírito Santo, cheio da presença, porque ele zelava pela presença, cheio dessa presença, ele sente a revelação do próprio Espírito que estava nele, e ele aponta para Jesus, e ele diz assim, uma palavra: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por que Jesus procurou João? Porque João era o verdadeiro sacerdote, e era o verdadeiro sacerdote que fazia, no tempo da antiga aliança, recebia o cordeiro e autenticava, autorizava o cordeiro. E João, quando Jesus procura João, João é o verdadeiro sacerdote. Quando Deus olhava para aquelas pessoas que estavam no templo, quando Deus olhava para Anás, para Caifás, para aquela turma, estava tudo subjugado. Eram pessoas que eram contaminados com o grupo filosófico e com a política da época. Jesus não viu alguém que estava vivendo no meio daquele sacerdócio, que tinha autorização para poder autenticar, para poder fazer autorizar o cordeiro. E quando João fala isso, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se Jesus se apresenta como cordeiro ao sacerdote. E o sacerdote examina o cordeiro. João não ficou examinando Jesus porque o Espírito Santo já tinha mostrado para ele quem era Jesus. Ele foi rápido em dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele era o verdadeiro sacerdote e ele, naquele momento ali, ele fala: esse é o Cordeiro. E quem fazia isso era o sacerdote. O sacerdote pegava o cordeiro, examinava, né? O sacerdote do templo. Examinava, via, porque não podia ter nenhum defeito. Tinha que ser um cordeiro macho, não podia ter defeito. E ele autorizava, esse pode ser. E João, ele autoriza. E a palavra, João, ele era legítimo sacerdote. Da ordem de Abias, legítimo. Ele era da linhagem de Arão. E foi por causa do zelo da presença de Deus que João abandonou a linhagem. Que João, ele ele quebra da vida dele. Ele abre mão. Porque tem coisa que vale a pena abrir mão, não é verdade? Eu fiquei olhando assim, João Batista, ele abriu mão de ser o sacerdote, até ele tinha linhagem para ser sumo sacerdote. Mas ele fala: eu não quero isso aqui para mim. Ele vai habitar no meio dos essênios, um povo que comia mel, gafanhoto, mel silvestre. Habitar no meio de um povo que eles eram, eu não vou usar essa palavra rebelado, mas eu vou falar para você, que a hora que a pessoa aqui, ele tem um zelo pelas coisas de Deus, ele se rebela, sabe? Mas não é uma rebeldia, é como a rebeldia que Jesus mostrou no templo.
é uma manifestação santa na vida da pessoa. Porque a pessoa, ela não se conforma. João se conformou por causa do zelo. É por isso que no Salmo 89, ou em Romanos, fala que o zelo, ele me consome. O zelo pelas coisas de Deus. Eu olhar do jeito que essas pessoas estão tratando as coisas de Deus. Dentro de mim, João Batista tinha esse sentimento. Dentro de mim cria um sentimento de revolta contra isso. Ele sai fora. Mas quando Deus vai fazer a sua obra, cumprir as suas profecias, é lá no meio dos essênios que Jesus vai. É lá, não é em Jerusalém, não é no centro religioso da época. Ele vai para as margens do Jordão. Ele recebe a autorização do autêntico sacerdote. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém entendeu nada, mas João entendeu. E ali Jesus vai ser batizado por ele. E João, no momento porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, que zela por essa presença, essa pessoa também é cheia de humildade. E na hora que Jesus vem, João entendeu que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João, quando Jesus entra na água, o João quase que sai da água, irmão. Porque João, a humildade, falou, eu é que tenho que ser, eu é que careço de ser batizado. Porque a revelação da presença de Deus, que estava ali, da grandeza do Senhor Jesus Cristo, João quase, ele fala, não, eu é que preciso ser batizado por o Senhor, e o Senhor vem a mim. E Jesus fala para João, deixa, para que se cumpra vai ser assim, para que se cumpra a justiça. E Jesus é batizado por João. Ali, Jesus recebe uma forma corpórea. Também, essa presença, para que as pessoas vissem, porque Jesus já era cheio da presença. E ali, o Espírito de Deus veio sobre ele como uma forma corpórea. E ali, Jesus começa o seu ministério pela mão de João. Sabe o que eu acho glorioso? Porque Jesus, para ele fazer as coisas de Deus para se cumprir na vida da gente, Deus não precisa de nada, irmãos. Sabe, Deus não precisa de sistema nenhum. Deus não precisa, você pode ver, eu quero, se eu fosse, eu vou falar como um ser humano aqui, que sou. Se eu fosse sacerdote da época, e Jesus Cristo fosse lá ser batizado por João, e o ministério de Jesus Cristo não chamou ninguém da sinagoga, do saduceu, isso é uma humilhação, né? Jesus não chamou nenhum dos fariseus. O fariseu é um cara zeloso da palavra, eram pessoas estudiosas, a palavra dos fariseus significa separado. Mas Jesus não foi lá, não houve profecia, não houve direção para que Jesus fosse ao centro religioso. Mas se eu fosse sacerdote, eu ia me sentir assim um pouco envergonhado. Falar, poxa vida, eu sou o sacerdote, eu sou o Anás. Faz 18 anos que eu estou aqui no sacerdócio, agora passei para ser sumo sacerdócio. Eu coloquei meu genro de sacerdote para mim ficar mandando nas costas dele. Eu coloquei meu genro lá para ser sacerdote, o Caifás, mas eu ainda comando ele por trás. Eu sou um poder político que opera, que manobra. Mas sabe o que eu acho lindo, irmãos? É que Deus, a presença de Deus não precisa disso, não compactua com isso. Muitas vezes nós, como seres humanos, nós damos nosso jeito nas coisinhas, sabe? A gente consegue dar um jeitinho, mas quando você vai olhar para Deus, para a sua obra, você vê que
Deus é santo. Deus não vai se meter em coisas que não são santas, que não tem seriedade, que não tem zelo, onde tem mover por trás, onde tem político influenciando por trás, onde tem pessoas mandando por trás. E Deus vai levar Jesus para começar o ministério na beira da Galiléia, do mar da Galiléia. Quem vai batizar Jesus é um essênio. É um homem que, além de ele não ser do sacerdócio do centro religioso da época, ele não frequenta o sacerdócio, não frequenta o templo da época. Ele é revoltado contra aquele templo por causa que ele tem a presença. E a presença que está nele não permite que ele compactue com essas coisas. E ele começa ali, Jesus começa com ele. Ele era uma pessoa que teve zelo. Ele abriu mão de ser sacerdote, abriu mão de uma linhagem sacerdotal. Ele não quis usar. Como eu disse antes, eu pensava que alguém tinha tirado o João de lá, falado para ele, nós vamos mandar aqui, você não vai ser sacerdote não. Mas não foi isso não, irmãos. As minhas pesquisas me indicaram que João, ele abriu mão, ele saiu fora. Ele preferiu morar no deserto, na beira do Jordão, se vestir de pele de camelo, se alimentar de gafanhoto, de mel silvestre, mas ele não abriu mão da presença de Deus. Eu quero te falar, você pode abrir mão de qualquer coisa na sua vida, mas não abra mão da presença de Deus, porque ela é a coisa mais importante, é ela que vai te levar ao lugar da vida eterna. Se você tiver que abrir mão de coisas, abra, mas não abra mão das coisas corretas, das coisas de Deus. Não seja um homem como Sansão. E se eu for falar de uma pessoa que não zelou pelo voto de nazereado, eu tenho que falar de Sansão. Porque o que João Batista teve de zelo pela presença de Deus, Sansão foi o contrário, que nunca zelou por aquilo que recebeu de Deus. E muitas vezes a gente faz como Sansão. Sansão nasceu também, assim como João Batista. Sansão também nasce de um milagre. Nasce de uma visita de Deus, poderosa de Deus, à sua mãe, ao seu pai, a Manoá, e foi uma promessa grande de Deus. Deus tinha uma obra muito grande na vida de Sansão. Ele também foi nazireu, desde nascença, desde que nasceu. Deus tinha um projeto, o projeto dele era para ele ser o libertador de Israel. Juiz e libertador de Israel. Deus colocou uma força nele que jamais um homem teve. Nunca teve uma pessoa que teve a força que teve Sansão. Mas só que Sansão, ele fez o que muitas vezes nós fazemos. Ele não zelou por aquilo que Deus colocou nele. Ele não zelou. Sansão, da primeira vez que ele encontrou uma mulher, da Filistia, sabe? Que era completamente proibido às pessoas da nação dele, do povo dele, se relacionar com pessoas estranhas, pessoas da Filistia, que serviam outros deuses. A primeira vez que ele viu, irmão, ele já se apaixonou. E o pai dele foi falar para ele, mas ele não aceitou o conselho do pai dele. Ele falou assim, que ela agradou os meus olhos, ele seguiu, sabe, os seus olhos. Ele não tinha zelo. Talvez ele não entendia, porque a primeira coisa que nós temos que entender para que nós tenhamos zelo pela presença de Deus é a importância e o propósito que Deus tem na nossa vida através dessa presença.
E dá a impressão que ele levava essa unção que ele recebeu de Deus como uma coisa não séria, mas uma brincadeira. E as coisas de Deus, a presença de Deus não é brincadeira. As coisas que Deus coloca em nós, ele sabia que o nazireu não podia tocar num cadáver, mas o dia que ele viu o melzinho, sabe, o melzinho tinha uma carcaça de leão morto, não sei se você já viu, já leu esse texto. Tinha uma carcaça de leão morto, só estava ossada só. Mas quando ele viu o melzinho lá dentro da cabeça do leão, ele não aguentou não. A vontade para o mel era mais importante do que a obediência. Porque uma pessoa que não zela pela presença de Deus, ele zela mais pelas suas vontades. Eu estava ouvindo uma palavra de uma pessoa, e a pessoa, é preciso muita renúncia. Tem gente que não sabe renunciar a um pacote de biscoito, irmãos. É isso que a mulher falou. Eu falei, meu Deus, essa mulher está falando muito grave aqui. Não sabe renunciar a nada. Não sabe matar uma vontade própria. Sansão foi assim. João Batista, para ele ser uma pessoa que zelou pela presença de Deus, para ele manter o seu voto de fidelidade a Deus, ele teve que abrir mão, inclusive do sacerdócio, inclusive da sua linhagem sacerdotal, e abriu mão. Ele sabe o que ele abriu mão? Ele abriu mão sem problema nenhum, porque ele falou, para mim, é mais importante a presença de Deus. Para mim, é mais importante que eu seja aprovado por Deus, que eu ande na sua presença. E os essênios, eles eram extremamente zelosos da palavra, extremamente zelosos. E ele falou, é melhor, eu mesmo abrindo mão, sendo um legítimo sacerdote da ordem de Abias, um legítimo sumo sacerdote, e eu sei que era eu que era para estar lá como sumo sacerdote. Porque se é uma pessoa que não zela pela presença de Deus, um homem que fala que tem o Espírito Santo e não tem, ele ia buscar os seus direitos, ele ia falar, não, eu quero aqui, não adianta, eu que sou filho de Zacarias, e meu pai, eu nasci num milagre de Deus na vida da minha mãe contou a história, ele ia lutar por ele mesmo. Mas como ele era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo falava nele, e ele dava ouvido à voz do Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Cai fora disso aí agora. Não é? Cai fora disso aí, deixa esse povo para lá. Deixa aí. Porque não é aí que eu vou fazer. O Espírito Santo, dentro dele, não tem lugar para mim aí no meio desse povo aí. Aí não vai acontecer nada. E ali, onde começa... Ali não era dominado, os essênios eram um povo, não era dominado por grupo filosófico. Lá os fariseus não iam lá. Lá o saduceu também não ia, ninguém ia. E eles eram pessoas que santificavam a Deus. O batismo, você não vai ouvir falar em batismo antes de João Batista. Porque era uma cultura de purificação, de arrependimento. Essênica, as pessoas se arrependiam, se batizavam como um sinal de arrependimento. E ali foi onde as pessoas foram buscar a João Batista. E não foi lá por causa de palavra doce, não. Porque se as pessoas dependessem de um sermão doce de João Batista, não ia se converter ninguém. João falava arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Falando de Jesus. Pregava arrependimento. Para que Jesus possa fazer alguma coisa na vida de vocês. Se arrepende, endireita as suas veredas. Era esse o sermão de João Batista. Endireita seus caminhos. João pregava, eu estou batizando vocês com água. Eu estou pregando arrependimento e batizando vocês com água.
Mas depois de mim vai vir um que eu não sou digno nem de amarrar a sandália. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele falava de Jesus. E o que eu quero deixar aqui, senão não vou conseguir terminar hoje, é que muitas vezes a gente quer o zelo, a gente quer a presença, irmãos. Mas para você ter a presença de Deus, existem alguns caminhos para você ter a presença de Deus. E uma delas é você valorizar essa presença. E a outra, para você valorizar, você tem que zelar por ela. E o Espírito Santo ministrava algo no meu coração, que o Espírito Santo, ele é um ser muito sensível, é uma pessoa. A presença do Espírito Santo é uma pessoa sensível. E o problema, sabe o que acontece na vida de muita gente? É que o Espírito Santo, ele sai da vida das pessoas, e as pessoas não percebem, de tão educado que ele é. Sabe aquela pessoa educada, que não faz barulho para sair? O Espírito Santo é assim. No meio desses religiosos, eles acreditavam, sabe, que eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles acreditavam que eles eram os senhores da lei, os fariseus, os saduceus. Eles acreditavam piamente que estavam cumprindo a vontade de Deus. Estavam fazendo aquilo que era a vontade de Deus. E o que eles não sabiam é que o Espírito de Deus, a presença de Deus, já tinha saído de lá faz tempo. Inclusive não tinha nenhuma palavra há 400 anos sem receber uma palavra profética. Uma palavra de Deus, tempo do silêncio profético. E quando retornou a palavra, não foi no meio deles, foi fora. Mas eu pergunto, mas como o sistema funciona sem palavra, sem profeta? Funciona. Ele vai no poder, ele vai na ordem do homem, na direção do homem, e o homem tira, o homem põe, coloca e vai seguindo. E muitas vezes a gente acha que a gente se engana. Deus está me abençoando. Aí você está falando, Deus está me abençoando, e Deus nem presente está. Era o que acontecia. Deus está dando graça aqui, Deus está abençoando aqui. Porque a sensibilidade do Espírito Santo faz ele se retirar de certos ambientes. João se retirou do ambiente por causa da sensibilidade do Espírito Santo. João se retirou do ambiente sem brigar com Anás, sem arrumar confusão com Caifás, sem entrar em atrito com sistema nenhum. Quando você foi ver, quando as pessoas viram, João já estava lá do lado do Jordão. Mas ele se retirou sem qualquer tipo de... É assim que o Espírito Santo faz. E sabe qual é a dificuldade de muitas pessoas? É que o Espírito Santo, assim, muito sensível, ele está sendo desagradado. Ele não está sendo zelado, não há um zelo. Não é valorizado. Aí sabe o que ele faz? Ele sai bem devagar. E quando a pessoa vai perceber, você vê o Sansão? Sansão achava que ele estava cheio, não ia dar problema nenhum, ele ficou com brincadeirinha, né? Dalila estava querendo, já estava quase no ponto de derrubar ele. E aí ele ficou brincando, falando assim, se você amarrar meu cabelo com 7 vergas novas. Aí ele fazia uma brincadeirinha. E aí vinham os filisteus. Os filisteus vêm contra você, Sansão. Aí ele levantava, arrebentava todo mundo. Brincando, falta de zelo, brincadeira. Sem levar a sério as coisas. Quantas vezes nós somos assim, irmão? Falta de seriedade nas coisas, falta de diligência. Falta de respeito até com as coisas de Deus. E Sansão, em um determinado momento, ele brinca uma vez, 2 vezes, 3 vezes.
Quando na terceira vez, ele vai adormecer no colo de Dalila. Aí ele vai, tão tranquilo que ele estava, porque o cara para adormecer tem que estar bem sossegado, sabe? E muitas vezes a falta de zelo, eu vou falar porque a falta de zelo faz a gente dormir no colo do inimigo, sem saber que está dormindo no colo do inimigo, porque está dormindo por causa da falta de você não zela, não percebe. E ele brinca, depois ele vai cair, ele vai dormir, adormecer no colo do inimigo. E ali entraram os camaradas lá e cortaram o cabelo dele, o voto de nazareado dele, que dizia que nunca ia passar navalha sobre a cabeça, foi quebrado. Sabe quando ele estava, como ele estava quando o voto dele foi quebrado? Ele estava dormindo. Aí daqui a pouco ele, os filisteus vêm contra ti. Aí ele não percebeu que ele não tinha mais força. Aí ele foi enfrentar. Quando ele foi enfrentar, ele não tinha mais força nenhuma nele. Porque o segredo dele tinha sido revelado. Porque a falta de zelo dele tinha deixado ele cair, ele tinha perdido a unção que estava sobre ele. Ele nem percebeu quando o cabelo dele foi cortado. De tanta falta de zelo, um desmazelo, não é? Ele nem percebeu que o voto dele havia sido totalmente destruído. Ele estava dormindo quando isso aconteceu. E muitas vezes, isso acontece na vida da gente. Se a gente dormir, né? A gente não zelar. Aquilo que Deus colocou em você é algo importante. Deus colocou em você para você zelar. Não foi para você tratar de qualquer jeito. Não foi para você brincar. Deus não coloca nada na vida de ninguém para que alguém fique com brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. Deus é Deus de coisas sérias. Sansão perdeu porque ele foi o contrário de João. O que João zelou pela presença, Sansão, ele deixou de zelar pela presença. Então, se você pegar duas pessoas que foram totalmente contrárias, e os dois tiveram a bênção de Deus, os dois foram nazireus, os dois nasceram de um milagre, os dois tinham projetos. João era a voz do que clama no deserto, que veio para preparar o caminho do Senhor. Sansão veio para livrar o povo da mão dos filisteus. Todos, os dois tinham missão. Os dois foram escolhidos por Deus. Só que um levou a sério as coisas de Deus. Zelou pela presença de Deus. Zelou por aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. E o outro foi uma pessoa que não teve seriedade nenhuma, não teve zelo nenhum. E você vai saber que ele foi uma pessoa que ele também morreu, mas ele não zelou. Então eu quero deixar essa palavra aqui, amém, irmãos? Quero que você fique de pé. Eu quero te falar uma coisa para você que está aqui nessa noite. Quero convidar os irmãos aqui do louvor, que eles estejam aqui. Daqui a pouco nós vamos celebrar também a ceia do Senhor. E Deus, quando Deus coloca dele da presença dele na sua vida, Deus coloca a coisa mais importante que ele tem. E sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Que você precisa zelar por isso. Você precisa entender que isso é valioso. Você precisa entender que sem essa presença você não vai chegar a lugar nenhum.